Para juntos louvarmos o Senhor. Domingo estive aqui pela manhã, ministrando a ceia, momento abençoado, e estamos de volta, e é bom estarmos aqui. Como diz o Corinho, bom estarmos aqui louvando a Deus. E você que está aí no seu lar, que bom também que você está acompanhando este culto. Participe deste culto, sabe, porque quando nós participamos, é diferente do que assistir. Eu costumo dizer que assistir, a gente assiste um filme, qualquer outra coisa, mas culto a gente não assiste, a gente participa. Então, quando você para tudo, senta aí diante, né, da TV, celular, alguma coisa aí que você está no Facebook, né, ou então no Instagram, onde você estiver, você para participar no YouTube. Então você não está apenas assistindo, mas você está cultuando, juntamente com os irmãos que estão aqui hoje à noite. E é muito bom ter você. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Esta noite, o Senhor tem nos dado uma palavra, e antes de ler a palavra, eu quero dizer que nós estamos nos aproximando do aniversário da igreja. A Igreja Batista Hebron está fazendo 50 anos, esse mês que vem. Na verdade, o mês, né, do aniversário é dezembro, mas pela correria do mês de dezembro, né, muitas coisas, nós estamos então há uns 2, 3 anos talvez, comemorando em novembro, para que toda a igreja possa participar, todos os irmãos possam ir. E este ano, na verdade, nós não teremos, né, a oportunidade de termos toda a igreja, porque estamos seguindo as normas que foram estabelecidas, né, pela a prefeitura de Contagem, e nós queremos, né, que a igreja possa ser exemplo. Então nós teremos cultos todos os domingos pela manhã e às 18 horas, às 9 e às 18. Cada culto nós teremos um pastor convidado que estará ministrando a palavra do Senhor. Será uma bênção, e você pode, a igreja Chácaras pode combinar aí, né, e nos cultos, ou num ou no outro. Nós não estamos colocando lá, só pode vir tantos. Nós aumentamos, como aqui também, aumentou o número, né, de lugares, para termos mais pessoas. Então nós estamos hoje recebendo aproximadamente 50 pessoas, tanto na nave do templo como na galeria. Então será momentos abençoados. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito durante todos esses anos. Muita vitória, também muitas dificuldades, com certeza, né? Mas Deus tem honrado, e nós queremos fazer uma bonita festa para o Senhor, em agradecimento a Ele pelo tempo que a igreja está ali naquele lugar, pregando a palavra do Senhor. E nós vamos, né, durante esses cultos, nós vamos contar um pouco da história da igreja. E eu tenho, né, acompanhado a Igreja Batista, né, Hebron, agora Hebron, desde a minha infância, ainda eu tinha 4 anos, quando meus pais mudaram para aqui, para Contagem, e nós iniciamos ali em uma casa, e vai ser contado, cada culto nós vamos contar um pouco do que, até chegar nesse ponto que nós estamos, e nós louvamos a Deus. Eu falei com a minha esposa, olhando uma foto que vai ser colocada no mural, eu estava com 8 anos, com todo mundo na frente da igreja, da primeira igreja, do salão antigo, né? E eu estava com 8 anos na foto. Falei, como é que por 8 anos nem passava, né? Com certeza que um dia o Senhor colocaria a minha vida, eu colocaria a minha vida à disposição dele, e me tornaria pastor desta igreja. Glória a Deus, eu louvo a Deus pelo cuidado de Deus e pela vitória que Ele tem nos dado. Então, nós vamos ter esses dias, e cada dia nós vamos estar abençoando aqueles que estarão indo. Cada dia terá algo diferente para estarmos passando para aqueles que estarão. Uma das coisas que eu quero mostrar para os irmãos, que é esse marcador de Bíblia.
marcador de Bíblia, só que não é, o que nós estamos, que foi feito, tem Igreja Batista Hebron, 50 anos, e você vai poder receber um desse marcador. Nós temos várias coisinhas que vai ser distribuído para os irmãos no final dos cultos, e no último culto, nós vamos cantar o parabéns e comer o bolo, amém? Vai ser tremendo, então não fique de fora deste momento, e eu acho que esse momento, a igreja precisa de empenhar em participar, porque é aniversário da igreja, né? Nós temos a nossa igreja até hoje, pessoas que são fundadores, que iniciaram lá na frente, há 50 anos, ou um pouco mais, né? Porque é 50 anos da igreja emancipada, mas ela teve o tempo de congregação também, mas a gente conta o tempo da emancipação. Então tem irmãos até hoje, e esses irmãos vão ser homenageados ali na igreja, vai ter o tempo, né, abençoado para homenagearmos esses irmãos que permaneceram fiéis a todo esse tempo, um tempo de muita dificuldade, né? Era tempo muito difícil, quando há 50 anos atrás, mas o Senhor nos guardou, e então será um momento de festa. Você que está nos acompanhando, venha conosco se alegrar nesse momento tão abençoado da Igreja Batista Hebron. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Salmo, Salmo capítulo 8. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criastes, para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizestes o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe destes poder sobre tudo o que criastes. Tu pusestes todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens, também os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Agora nós vamos para Mateus, vamos ler um texto em Mateus. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, verso 26. Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. O tema desta mensagem é impossível ao homem. É impossível ao homem. E o que nós, nesse último verso que nós lemos, né, aqui em Mateus, o Senhor está falando, quando eles fazem uma pergunta para Jesus, Jesus dá uma explicação, e eles falam: pera aí, então quem pode se salvar? E Jesus então responde: ao homem é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. O homem de si mesmo, Jesus está falando, o homem de si, não adianta, ele pode fazer
o que quiser, ele não pode se salvar por si mesmo, por si só. Mas Jesus então continua dizendo: mas para Deus tudo é possível. E nós vamos meditar em alguns pontos aqui que fala aquilo que é impossível para o homem. E na verdade, irmãos, tudo é impossível para o homem. Deus deu ao homem, como nós lemos em Salmos, Deus deu autoridade, domínio ao homem, para que domine sobre todas as coisas. Mas ele está debaixo de uma ordem de Deus. O homem sempre, quando eu falo homem, eu falo ser humano. Quando o homem se pensa que pode tudo, que faz tudo, que manda em tudo, que é o bom, pode ter certeza que essa pessoa está vivendo num grande engano, porque na verdade o homem não pode nada se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver à frente. Então, o homem muitas vezes, ele pensa, né, quando eu falo o homem, eu estou falando no sentido genérico, quando Deus fala o homem, são alguns textos que fala sobre homem e mulher, mas na verdade, essa palavra homem, o Senhor está falando da natureza humana. Deus está falando do ser humano, independente de ser homem ou mulher. Então, muitas vezes as pessoas pensam, né, que elas têm poder para fazer e acontecer. Existem limites para o ser humano. Existem limites. No mundo, ele pode achar, né, que pode fazer qualquer coisa, mas quando chega diante de Deus, quando chega diante da presença de Deus e começa a conhecer o poder de Deus, ele fala: na verdade, eu não posso nada, eu não posso nada, eu não posso fazer nada que venha mudar a minha história, que venha mudar a história de quem quer que seja, se Deus não estiver agindo, se a vontade de Deus não está sendo observada, na verdade não pode nada. E a Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso em Deus, eu posso em Deus. Se Deus está dirigindo, se Deus está à frente, eu posso em Deus. E a própria salvação, se não fosse Deus olhar para nós e ver a necessidade que tínhamos de um Salvador, porque estávamos perdidos, estávamos totalmente longe do propósito de Deus, da vontade de Deus, mas Ele mesmo assim, não pelos nossos méritos, mas pela vontade soberana dEle, Ele então nos deu a oportunidade, através de Jesus Cristo, para que pudéssemos receber a salvação, a libertação da nossa vida antiga, para termos nova vida em Cristo Jesus. Eu vi outro dia uma reportagem de um pastor. Ele teve uma vida errante antes de se converter, e só que nessa situação ele tinha um mandado de prisão. Mas o Brasil, a gente sabe como é o nosso Brasil. E agora, quando ele está já há muito tempo, muitos anos, já transformado, pastoreando, ele foi encontrado. E a polícia chegou na igreja, e ele foi preso, saindo de dentro da igreja. Aí um repórter, né, que não sabe o que é o amor de Jesus, que não sabe que o Senhor diz: dos teus pecados eu não mais me lembrarei, se você vir a mim, e de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Essa pessoa fez um comentário, e ele falou algumas coisas e disse: depois que fez tanta coisa errada, agora é de Jesus, agora é santo, tem que apodrecer na cadeia, porque não conhece o amor de Jesus. Porque Jesus, ele liberta.
Jesus cura, Jesus salva, Jesus, ele transforma o ser humano. Ele veio para fazer isso mesmo. Agora, tem que pagar pelos seus atos? Com certeza, com certeza. Isso não tira, né, a responsabilidade da pessoa de ter, porque a Bíblia fala que nós vamos colher, né, aquilo que a gente planta. Eu acho que isso é certo e tem que ser, mas que não houve mudança, não houve transformação, isso a gente não pode julgar, porque Jesus faz isso. Amém? Então o que é que não é, que o homem não pode fazer? A primeira coisa, ser salvo sem nascer de novo. Eu vou citar os textos, você não precisa de ler, ou se quiser, mas vai ser rápido. Primeiro João capítulo 3, verso 5 ao 7. Queridos, ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. Foi isso que Jesus disse, quando aquele jovem procurou Jesus. Ele indagou: como posso ser salvo? Como eu posso ser salvo? Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. E quando ele fala assim: mas como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, já sendo jovem, já sendo velho? Você não entende o que eu estou falando? Você é alguém que entende a lei. Você entende a lei, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando de nascer novamente do ventre da mãe. Eu estou dizendo que deve nascer da água e do Espírito. Queridos, então, as pessoas muitas vezes dizem: eu sou salvo. Mas ele não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Ou ele nunca teve, nem verdadeiro e nem de jeito nenhum. Mas ele diz: eu sou salvo. Aí ele fala: porque eu sou religioso, porque eu sou devoto de não sei quem, e ele coloca na mente que isso lhe dará a salvação. Mas a verdade é essa: para ser salvo, primeiramente é preciso chegar diante de Jesus, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que a sua vida precisa de realmente uma mudança, que precisa de se arrepender dos seus pecados e confessar que a partir de então é filho de Deus e que quer servir o Senhor. E aí vem então o trabalho que o Senhor faz na vida da pessoa. Ele começa a transformação, começa a mudar aquela vida, e a pessoa vai passando por um processo de restauração, de caráter, de atitudes, de maneira de ser, de maneira de falar, de maneira de proceder. Ela vai mudando, ela vai se transformando, e de repente ela já está se comunicando de forma diferente, porque algo mudou a sua vida, e esse algo foi algo espiritual, porque ele nasceu da água e do Espírito. Ele se transformou, porque Deus, Jesus, transforma o homem, para ir para o céu. Queridos, para ir para o céu, é preciso nascer de novo. Para ir para o céu, é preciso ter uma nova vida, chamada nova vida em Cristo Jesus. Amém? A segunda coisa que nós entendemos da palavra do Senhor: ser redimido. Não tem como ir para o céu sem ser redimido pelo sangue de Jesus. Quando a pessoa vem a Jesus, ele precisa de reconhecer que precisa de ser lavado, remido no sangue de Jesus. Queridos, hoje nós estamos vendo tão pouco falar sobre o poder do sangue de Jesus. Alguns anos atrás, a gente viu as pessoas que na verdade não servem a Deus usando muito isso: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder.
mas eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem, na verdade, o que é ser lavado no sangue de Jesus. Eles não sabem verdadeiramente o que é o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus, ele transforma o coração do homem, ele lava o coração do homem. Por isso a Bíblia fala que quando somos lavados no sangue de Jesus, nós começamos a viver de uma forma extraordinária, abençoada, ministrada na nossa vida, algo que o mundo não conhece, algo que ninguém vê, algo que ninguém consegue ver. Eu contei, numa certa ocasião, num culto aqui em Chácaras, eu gosto de passar esta experiência que contaram, muito bonita, né? Por quê? Porque uma senhora cristã, talvez alguns de vocês já ouviram, uma senhora cristã, e ela cantava hinos de louvores ao Senhor. Era uma irmã que gostava de cantar os corinhos que cantavam na igreja, e a sua vida era louvar o Senhor. Ela estava na cozinha, ela cantava, ela estava louvando, lavando as vasilhas. Quando ela estava lavando roupa, estendendo as roupas, ela cantava corinhos. E um dia ela começou a cantar um corinho e mexeu muito com a vizinha, e a vizinha não gostou de ouvir, porque estava mexendo com ela. E ela cantava assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para curar, poder para salvar e para os demônios expulsar. E aquela vizinha estava perturbada com aquilo. E a senhora, a irmã, começou a estender a roupa e foi para dentro depois de terminar. E aquela senhora arrumou algum jeito e pegou uma roupa daquela mulher. E ela levou para um lugar e disse: olha, eu quero que essa mulher, vocês possam fazer algo para acabar com esta mulher. Por quê? Porque ela fica cantando umas músicas e eu não gosto, e me faz mal as músicas. A pessoa falou: tudo bem, então vamos fazer algo aqui. E foram fazer. E de repente o Espírito que ele invocou disse: eu não posso fazer nada. E a mulher perguntou para o Espírito: por que você não pode? Você pode? Não posso. E aí ele falou assim: então me fala por que você não pode. Eu falei assim: porque esta roupa está toda suja de sangue. Ela falou assim: não está não, a roupa está limpinha, eu tirei do varal, olha aqui, você mesmo, você não consegue ver, mas eu consigo, eu não posso fazer nada. E aquela dona disse: então se você não pode fazer nada, eu vou procurar ela e eu vou querer o Jesus que ela serve, porque ela fala que o sangue dele tem poder para curar, para libertar e para salvar. E essa mulher voltou para casa e chamou a vizinha e falou: eu quero te pedir desculpa, porque eu tirei uma roupa sua aí, e eu tenho certeza, sim, que esse sangue de Jesus que você canta aí, ele tem poder, e eu quero ser lavada também neste sangue, eu quero ser redimida neste sangue, porque ele verdadeiramente tem poder. Queridos, quando nós fomos lavados no sangue de Jesus, nós somos conhecidos no mundo das trevas, como aquela pessoa, como aquele homem, aquela mulher que tem uma marca em você, e a marca é o sangue de Jesus, e contra o sangue de Jesus, o inferno todo, ele não pode fazer nada, porque o sangue de Jesus traz cura, traz libertação, ele salva. Quando você recebe a palavra do Senhor, quando você entende a palavra do Senhor, então você pode ter certeza, Jesus marcou a sua vida, Jesus marcou a sua vida, e ele marcou a sua vida com sangue, assim como lá no Egito, quando marcaram as portas e os umbrais das janelas com sangue, o anjo passava, e aquelas casas que estavam marcadas com sangue, ele passava por cima, não morria ninguém, no primogênito não morria. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos guarda, o sangue nos purifica, e nós somos
totalmente guardados pelo Senhor. Então não pode ser salvo, não pode dizer, que eu sou de Jesus, se não foi lavado no sangue de Jesus. Porque quando nós oramos para o Senhor, lava-me no sangue de Jesus. Quando a gente vai orar para alguém que se converteu, nós oramos, Senhor, lava ele no sangue de Jesus, para que ele possa ser verdadeiramente nova criatura, para que as suas roupas espirituais estejam brancas como a neve, brancas como a mais pura lã. Que o Senhor, irmãos, haja na nossa vida, para que nós entendamos isso. Aonde nós formos, nós fazemos a diferença. Ali naquele ambiente, se algo espiritual está perturbador, maligno, está ali, nós vamos incomodar aquele lugar, nós vamos incomodar pessoas, sem mesmo abrir a boca, porque a coisa é espiritual, eu sou, você é, nós somos marcados com o sangue de Jesus, porque nós somos lavados nesse sangue. A terceira coisa, é impossível ao homem agradar a Deus sem ter fé. É impossível ao homem agradar a Deus sem ter fé. Queridos, muitas pessoas, eu falei que ia citar os textos, né? Então vou citar o texto do segundo tópico, Hebreus capítulo 9, 22, e desse terceiro, Hebreus 11, 6. Queridos, a Bíblia em Hebreus fala sobre isso. Nós temos que agradar a Deus, mas para agradar a Deus, nós temos que ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível. É impossível. O que é impossível? Não tem jeito, não tem como. Não tem como, pode tentar de qualquer jeito, não tem como. Então, quando a pessoa, ela diz, eu vou aceitar Jesus, já começa um ato de fé, por quê? Porque nós não vimos Jesus, nós não caminhamos com Jesus, como os discípulos, nós não tivemos contato nenhum com os apóstolos, mas nós cremos, nós começamos a crer quando ouvimos a palavra do Senhor, e ela entrou no nosso coração, e o Espírito Santo despertou em nós aquilo que nós precisávamos para termos uma vida com Cristo. Ele nos levou a entender que se não agirmos por fé, não cremos em nada. Tem pessoas que falam, eu não tenho fé, eu não consigo acreditar, eu só acredito vendo. Não foi isso que Tomé fez? Tomé, quando chegaram e disseram, nós vimos o Cristo, nós vimos Jesus, Ele ressuscitou. Tomé, todos alegres, felizes, ele disse, não, eu não creio, se eu não tocar nas suas feridas, eu não creio. Queridos, há pessoas que não crêem na Bíblia, porque fala que a Bíblia foi escrita por homens, e foi mesmo, isso não está errado não, mas ele esquece de completar o que nós dizemos sobre isso. A Bíblia foi escrita sim por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, para que a Bíblia chegasse até nós. A questão é ter fé, e para agradar a Deus, precisa de ter fé. Para servir a Deus, precisa de ter fé, de agir por fé. Para ser curado, precisa de ter fé. Para viver uma vida cristã, que agrade o Senhor, que honra o nome do Senhor, precisa de ter fé. Nós não vimos, mas um dia o veremos como Ele é, por fé. Pela fé. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível. Então, todos que convertem, todos que vêm a Jesus, vêm porque a fé começa a levá-lo a se aproximar de Deus.
E se aproximar de Deus, irmãos, é algo espiritual, não é algo físico, não é algo carnal, é algo espiritual, que leva o nosso espírito a crer no Deus que pode tudo, a crer que o Senhor, Ele tem bênçãos, Ele tem vitória para aqueles que um dia entenderam que somente podem viver neste mundo, crendo no mundo futuro, aonde iremos um dia pela fé. Se não for pela fé, não consegue caminhar, não consegue crer, não consegue ver com os olhos da fé o que o Senhor tem prometido para aqueles que creem nele. A fé remove montanhas, diz a palavra do Senhor. A fé remove montanhas. Quando nós cremos pela fé que Deus age, Ele vai agir, Ele vai fazer. E se alguém falar, eu não acredito, então você não tem fé. E se você não tem fé, você não vai conseguir crer nunca que a palavra de Deus é a verdade. Eu quero dizer nesse tópico ainda, quando daqui a um tempo e nós não sabemos quando vai começar a acontecer, mas quando acontecer e começar a acontecer uma perseguição mais velada aos evangélicos, só vão permanecer os que creem pela fé. Só vão permanecer os que creem no Senhor pela fé. Tem pessoas que creem em Jesus porque alguém da sua família foi curada. Alguém crê em Jesus porque a própria pessoa recebeu uma bênção e aí crê. Mas crer em Jesus, ter fé, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É você enfrentar os obstáculos do dia a dia, é enfrentar perseguições do dia a dia, ou ainda o que está por vir, ainda que venha custar a sua própria vida, ainda que venha custar, olha o que o pastor está falando, ainda que venha custar a sua própria vida, a sua fé está firmada no Senhor, a sua fé está firmada em Deus, e ninguém e nada poderá tirar de dentro de você. A igreja primitiva passou por isso, os apóstolos passaram por isso, eles viviam pela fé e não por vista. E a igreja, nós precisamos também de viver não por vista, mas pela fé. Jesus, ele falou que se nós crescêssemos, faríamos coisas ainda maiores do que foi feita pela fé. Pela fé. Não pode chegar ao céu, não pode se aproximar de Jesus, a não ser pela fé. O quarto ponto: é impossível ao homem converter-se depois da morte. Lucas capítulo 16, 26. É impossível ao homem converter-se depois da morte. Queridos, há tantas pessoas que, quando alguém morre, elas dizem: olha, agora ela está cantando lá no céu, agora ela está fazendo tal coisa, aquilo que fazia aqui na terra, lá no céu. Mas a palavra do Senhor nos fala, não tem como se converter depois da morte, não tem. Queridos, a conversão tem que ser enquanto estamos na terra aqui. Por isso que é papel nosso, como igreja do Senhor, levar a palavra de Deus àqueles que estão aí fora no mundo, vivendo no seu bel prazer, na sua vontade meramente humana, falar com ele que existe um caminho, que existe salvação, que Jesus liberta, que há um céu, porque depois que a pessoa parte para a eternidade,
não tem mais como se converter. Conto uma situação que eu passei em uma certa ocasião, de alguém, alguns pastores visitaram uma pessoa, não vou citar nome aqui, porque não tem necessidade, e nós então chegamos lá, essa pessoa estava cantando, tocando violão e cantando, e ele tocava e cantava muito bem, e aí ele terminou a música e disse: eu estou muito feliz, muito alegre. Eu falei assim: glória a Deus, é bom, estar feliz, estar alegre é bom demais. Ele estava tão feliz. Aí eu fui assim, aí eu falei: o que foi, pastor? Que você, desculpe, não quero falar quem que é não. Por que você está tão feliz? Ele disse: porque eu tive um sonho com meu pai. Eu falei assim: eu fiz o apelo para ele, e ele converteu. Eu falei: você teve um sonho com seu pai? Ah, tá. E você já falou para ele? Não, ele morreu há uns 20 anos atrás. Eu falei: o quê? Eu falei: Jesus da glória. Ele falou assim: isso pode acontecer? Eu falei assim. Aí os pastores olhamos um para o outro, e algum falou assim: então me mostra aí na Bíblia onde você achou isso. Porque não existe isso. Não existe. O converter, o aceitar Jesus, o ter direito para ir para o céu, é aqui, é enquanto estamos aqui. Porque depois que for para a eternidade, não tem mais como resolver essa situação. Pode orar, pode rezar, pode fazer o que quiser, não tem como, não tem como. A Bíblia fala que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo final. Então, querido, se você tem irmão, tem filho, tem pai, tem mãe, tem amigos, tem colegas, e você sabe que eles precisam de Jesus, e você tem uma certa dificuldade, você quer ver ele no céu com você quer ver ele transformado, restaurado, abençoado, nova criatura, então vai falar para ele enquanto é tempo, enquanto é dia, porque o tempo, estamos no tempo do fim, e nós estamos pregando, estamos falando, Jesus está às portas, e muito mais do que há alguns anos atrás, e mesmo assim, já anunciávamos a volta de Jesus para qualquer momento, mas o tempo que estamos vivendo, está nos levando a entender, que a palavra está se cumprindo de uma maneira muito séria, e se nós não fizermos a nossa parte, muitos dos nossos vão se perder, porque ninguém vai ao céu, a não ser por Jesus. O quinto ponto dessa mensagem: é impossível ao homem escapar do juízo de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 3, é impossível ao homem escapar do juízo de Deus. A Bíblia fala, queridos, que um dia todos comparecerão diante da presença de Jesus, tanto grandes como pequenos, o juiz há de encarar, vai olhar para você, e quem que é o juiz? Jesus. Nós costumamos, a dizer que nesta vida, enquanto estamos aqui nessa terra, Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor, porque toda oração que nós falamos em nome de Jesus, mas um dia ele vai ser juiz, mas ele não vai ser juiz para estar lendo a sua vida e falar: olha, isso aqui você fez bem, mas a partir desse ponto aqui, você errou, então você está condenado. Não, o que vai condenar a pessoa é a própria palavra,
é a palavra que condena a pessoa, porque o certo está aqui, olha, o agir corretamente está na palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala, irmãos, que um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, uns para a glória eterna, para a vitória eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. A gente tem que levar isso muito a sério como cristãos, porque há uma situação que nós vivemos como cristãos, que vai passando o tempo, a gente começa a achar que nós estamos muito bem, que nós já estamos conhecendo tudo, e aí a gente começa a descuidar da vida espiritual, a gente começa a deixar coisas preciosas para o nosso crescimento espiritual, como se já estivéssemos à altura de um varão perfeito. E aí o que acontece? Começamos a pensar que somos os tais, espiritualmente falando, e aí começa a desandar a vida da pessoa, a vida cristã. Aí ele começa a não dar crédito ao que está ouvindo, aí ele começa a julgar o que está ouvindo, ele começa a pensar que se fosse ele falando, ele falaria totalmente diferente, por isso e por aquilo. Mas nós temos que entender que ninguém, nem um ser humano, vai escapar do juízo final. É impossível ao homem escapar do juízo final. A igreja nunca pode esquecer disso. Nós não podemos. Por quê? Porque nós queremos estar do lado, de Cristo nesse momento, como igreja dele, nesse grande juízo final, porque a igreja vai estar com Jesus nesse momento. Nós queremos estar do lado de Cristo, mas para estarmos do lado dele, nós temos que viver a nossa vida cristã, sabendo que vai chegar esse dia, sabendo que esse dia nós estamos caminhando, estamos nos aproximando muito mais do que nós pensamos que está chegando. A Bíblia fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. É impossível ao homem escapar do juízo de Deus. O sexto ponto: é impossível ao homem salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. É impossível salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. João capítulo 10, versículos 7 até o 9. É impossível. Por isso que quando você encontra alguém que fala, eu não faço isso, não faço aquilo, eu nunca fiz isso, não fica, eu já tenho Jesus. Mas Jesus tem que ser convidado. Jesus convida e nós convidamos Jesus. Jesus, entra na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu abro mão do meu eu. Eu abro mão de tudo, da minha vontade, do meu querer. Eu abro mão para servir o Senhor, para andar com o Senhor. Não tem como salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. Então, queridos, preste atenção. Há uma ilusão aí no mundo, que se a pessoa, ela não fez coisas ruins, ela não cometeu nenhum crime, ela não faz isso, não faz aquilo, então tá bom, é uma pessoa boa, é uma pessoa que está tudo tranquilo, porque ela não fez nada que viesse a trazer para a sua vida um peso espiritual.
Irmãos, a pessoa pode não ter vivido uma vida pecaminosa ou de qualquer outra forma, se ele não convidar Jesus para entrar na sua vida, para ser o seu Salvador, essa pessoa não tem salvação, porque não significa se a pessoa é boa, se a pessoa nunca fez coisas erradas, ela vai para o céu. Só vai para o céu quem converter-se, quem aceitar, quem receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Nós temos que falar a verdade da palavra de Deus. Nós temos que falar aquilo que o Senhor está mandando falar através da sua palavra, porque o nosso desejo é que muitos e muitos possam ir para o céu, muitos e muitos possam chegar no céu. Por quê? Porque ouviram que só Jesus salva. Sétimo e último ponto: é impossível ao homem crer em Jesus e mesmo assim perder-se. Atos capítulo 16, 31, Marcos capítulo 16, 16. Querido, se você um dia disse: eu recebo Jesus como meu Salvador, eu convido Jesus para ser o meu Salvador. Se você tem vivido uma vida cristã, na fidelidade à palavra de Deus, em obediência às Escrituras sagradas, tenha certeza, não tem como você se perder, a não ser que você queira fazer isso. Mas se você está mantendo, mesmo na dificuldade, na luta, nos problemas, você tem firmado a sua fé no Senhor, você tem dito: Senhor, eu não abro mão do Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, por isso eu estou com o Senhor, e aconteça o que acontecer, venha o que vier, a minha vida está firmada em Ti, Senhor. Tenha certeza, queridos. Se você crê em Jesus, se você crê no Senhor Jesus, a sua vida está nele, a sua vida é dele. Crer em Jesus e mesmo assim perder-se. Quem crê em Jesus, o que Paulo falou? Ele falou: se creres, será salvo tu e a tua casa. Se creres, ele falou para aquele carcereiro: se creres, será salvo tu e a tua casa. Agora, quando diz tu e a tua casa, não significa porque um converteu, todos vão ser salvos. Não é assim não. Se eu converti e a minha família está seguindo esta palavra, está em obediência a esta palavra, recebeu Jesus como Salvador, então vão todo mundo para o céu. Vai todo mundo. Porque a interpretação, muitas vezes, as pessoas querem fazer de forma que vai agradar, né? Vai agradar a si. Não, Paulo disse: se tu creres, você será salvo, tu e tua casa. Cada um vai chegar diante do Senhor. Cada pessoa, cada um terá que apresentar diante do Senhor. E aí o Senhor falou assim: olha, e uns para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna. Agora, se nós continuarmos servindo o Senhor, honrando o Senhor, vivendo cada dia mais no amor de Deus, amando uns aos outros, como a palavra do Senhor nos ensina, vivendo uma vida no sobrenatural, pisando nesta terra, mas no sobrenatural. Saiba de uma coisa: assim que a trombeta tocar, assim que o Senhor chamar a sua igreja, você
deixará esta terra para encontrar com o Senhor dos ares. Por quê? Porque não tem como se perder, uma vez que você creu no Senhor, uma vez que você serve o Senhor. Então não adianta o inimigo tentar, sabe, atrapalhar a sua vida cristã. Não, isso aí é conversa. Não existe esse trem, não. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, aliás, eu perguntei para uma pessoa, olha aqui, você crê? Pensei para uma pessoa cristã, você crê na sua salvação? Ele falou assim, não posso crer na minha salvação, não. E por que não? Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a um minuto. Eu falei, como assim? Ué, se eu pecar, eu perdi minha salvação. Eu falei assim, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu falei assim, o que Jesus é para nós? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. A salvação não é dada e tirada, não. O Senhor, Ele morreu, Jesus morreu e ressuscitou, e Ele trouxe para toda a humanidade o direito de ser salvo. Todo mundo tem direito. E quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, e ela está caminhando, e acontece alguma situação que ela percebe que pecou, ela fala, pequei, oh meu Deus, o que ela tem que fazer? Agora não tem mais jeito, acabou. Não, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, glória a Jesus, que nós podemos e temos Jesus que é perdoador. Só que nós não vamos viver essa vida dizendo, então se é assim eu posso pecar, eu posso voltar e posso pecar. Não pode. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando chegamos diante dele e fala, Senhor, eu estou caído, eu caí sim, tenha misericórdia de mim, perdoa-me. Jesus levanta a sua vida, Jesus restaura a sua vida, Jesus abençoa e dá novo ânimo, coragem, vigor. E ele diz, e do seu pecado eu não mais me lembrarei. E eu falei com ele, se você não crê na sua salvação, você ainda não se converteu a Jesus, você ainda não aceitou Jesus pela fé, porque a salvação é pela fé. Eu sou salvo, foi pela fé. E se você crê em Jesus, você é salvo. Queridos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? E chegará o momento que nós vamos provar desta grande promessa de Jesus, que ele disse, olha, e eu vos levarei para mim mesmo. A nossa esperança é essa, o nosso desejo é esse. Então não aceite que alguém venha falar para você que não existe salvação, que você não pode falar que é salvo. Eu quero dizer que você pode e deve falar que é salvo, porque Jesus prometeu a salvação a todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Fale para os seus amigos, fale para os seus vizinhos, fale para os seus parentes, fale para os seus colegas de trabalho, de escola, eu sou salvo, oh, não existe não, isso não existe, porque Jesus, ele disse que ele veio para salvar e buscar os que se haviam perdido, e eu estava perdido e fui achado. Hoje eu sou salvo em Cristo Jesus, aleluias, aleluias. Sem Jesus não tem como dizer que é um salvo, sem Jesus. Por isso a igreja não pode deixar de apelar às pessoas, fazer o apelo.
Quantos ainda não receberam Jesus, não convidaram Jesus? Tome uma atitude de fé. E para provar isso, a Bíblia fala em Romanos: se com a boca confessares e em seu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Para que haja salvação. Para que haja salvação. Tem pessoas que estão preocupando muito, primeiro, com libertação. Essa é a verdade. Eu recebi uma pessoa dizendo que gosta de culto de libertação, porque culto de libertação, eu também gosto. Mas primeiro, a salvação. Amém? Porque quem liberta é Jesus. A pessoa é salva e ela é liberta. A libertação começa quando a pessoa diz: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Uma certa ocasião, estava num trabalho de libertação, e o espírito mal não queria sair de jeito nenhum da pessoa. Eu disse: meu Deus do céu, orienta aqui, Senhor, porque o negócio aqui já passou do tempo desse capeta embora. Aí o Senhor orientou. E eu falei assim: demônio, sai da mente dela, desce para o corpo. E o diabo desceu e ela ficou normal. Eu falei: fulana, você já teve um encontro com Jesus? Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Ela disse: não sei o que e tal. E eu falei para ela de Jesus naquele tempo ali. Eu perguntei: você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela disse: quero. Eu falei: então eu vou orar por você, você vai repetir comigo a oração. Ela repetiu comigo a oração. Eu falei: a partir de agora você está salvo em Cristo Jesus. Volta, demônio, sobe. Ele, você viu o que aconteceu? Esse corpo não te pertence mais. Essa vida não é sua, porque ela confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai sair agora, em o nome de Jesus, sai! A moça ficou liberta. Queridos, para ser salvo, é preciso que a pessoa tome essa posição. Chega e diz: eu quero, eu preciso. Não adianta o pai, a mãe, falar assim: porque eu quero que meu filho seja salvo, e ele vai ser salvo porque eu estou colocando a vida dele diante de Deus. Coloca mesmo, coloca a vida dele diante de Deus, mas não deixe de falar. Você precisa de tomar a decisão. Você precisa de colocar a sua vida diante do Senhor, para que você receba aquilo que eu estou pedindo que Deus faça na sua vida. Sem Ele, não pode haver cura, libertação. Não existe cura fora de Jesus, irmãos. Existe engano. Existe engano. As pessoas são enganadas. Há um movimento espiritual que parece que está havendo libertação, mas na verdade não é libertação. A libertação de vícios, libertação de enfermidade, libertação de espíritos maus, qualquer necessidade que haja de libertação, só pode acontecer em nome de Jesus. Não adianta a pessoa pegar um raminho de qualquer coisa, molhar na água: eu te esconjuro, e pode esconjurar o tanto que quiser. Mas se você fala: Jesus, essa pessoa confessou o nome do Senhor, e ela quer libertação, então que haja libertação, e que todo mal saia. Ele sai, porque houve um desejo no coração, houve uma vontade na alma, uma necessidade. Não há purificação, também não há purificação. A pessoa só é purificada no sangue de Jesus. Pode ser quem for, fez o que fez, aconteceu o que aconteceu. Se veio a Jesus, a purificação acontece. As pessoas podem te ver da mesma forma, como eu contei aqui no início daquele repórter.
A pessoa pode te ver do mesmo jeito, mas na verdade, Jesus te purificou no sangue dele. A sua vida é uma vida nova, a sua vida é uma vida transformada, porque Jesus agiu em favor da sua vida, lá no Calvário, derramando o seu sangue inocente, e depois ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida com abundância. Por isso, o homem precisa dele, pois ele é tudo que nós precisamos hoje e sempre. Precisamos hoje e sempre. Queridos, é impossível o homem qualquer coisa, mas para Deus tudo é possível. Sabe por que nós somos salvos? Porque para Deus tudo é possível. Sabe por que a cura? Porque para Deus tudo é possível. Sabe por que a libertação? Porque para Deus tudo é possível. Sabe por que a remissão, a purificação? Porque para Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé.